dia, pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus, fidelidade. Vamos entender o que o Senhor nos fala sobre fidelidade, que é ser fiel, hein, queridos irmãos? Vamos aprender na Bíblia, não é? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve aí. Vamos junto nessa missão que Deus nos deu, tá bom? De espalhar o Evangelho pelo mundo afora, tá certo? Seja um pregador também, tá bom? Dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Tá legal? Muito bem. Meus queridos irmãos, vamos orar primeiro, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu, tá? A água que Ele nos deu de beber hoje, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia, pela tua bênção, pela tua misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, por abrir as portas, por deixar elas escancaradas, para que nós possamos entrar e participar do teu reino. Obrigado também pelas tuas santas palavras que o Senhor nos deixou hoje. Obrigado pelo dia e o pão de cada dia, o maná que o Senhor derrama sobre a minha casa e a casa dos meus irmãos e as minhas irmãs, aonde estiver, ouvindo as tuas santas palavras. Bendito seja o teu nome, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Bendito seja o nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Fidelidade. Fidelidade é um traço de caráter de Jesus, certo? No futuro do Espírito, que está lá escrito em Gálatas 5:22, tá? Fala do fruto do Espírito Santo, que é o amor, a bondade, benignidade, fidelidade, né? São os traços do caráter de Jesus. Ele é tudo isso. Então, fidelidade, meu querido irmão, são os traços de Deus. Viu? Para mim e para você. E Ele quer colocar esses traços através do Espírito Santo em você e em mim também. Bondade, benignidade, fidelidade, né? Amor ao próximo, né? Isso que Deus quer colocar na nossa vida. Você não nasce com esses dons, viu? De fidelidade. Você não nasce. Você precisa receber daquele que é fiel, que é Jesus Cristo, tá? Ele está disposto a dar para você a fidelidade, bem como todos os traços de caráter que lhe pertence. Todos os traços de caráter que lhe pertence, tá? Ele é que nos comunica tudo isso através do Espírito Santo. Aleluia. Amados, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulos 13, Números 13, versículo 6. Está assim, ó. Olha só. Números 13, 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Judá. Olha, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. O que Deus está querendo nos mostrar aqui? Veja que Caleb era da tribo de Judá, certo? E ele foi um dos 12 espias, né? E destacou como filho de Deus, fiel às ordens de Deus. Josué tinha fidelidade com Deus. Queridos, mesmo no capítulo aí, no mesmo capítulo, quando você olha o verso 30, no mesmo capítulo aí 13 de Números, quando você vai ali no 30, você pode ver uma coisa aqui, 30 e 32 nós vamos ler, fala assim, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e possamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com quem ela tinha subido disseram, não
poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aqui falando dos espias, Caleb e Josué foram contra os outros 10. Se Deus nos prometeu, se Deus nos preparou a terra, não tem quem tome de nós. Nós seremos vencedor ali. Porque é Deus que vai na frente. Nós somos do exército do Senhor e o comandante, o chefe, é quem vai na frente, dirigindo o seu exército. Nós temos que se alistar no exército do Senhor. Ele é o comandante nosso. Queridos, veja o que os 10 espias falaram. Era uma mentira. Eles falaram que ali não dava para entrar porque ali tinha gigantes, homens fortes. Nem todos eram gigantes ali. Era uma mentira. Botaram o povão contra Moisés e principalmente contra Josué e Caleb, que era um dos 12. E chegou a um ponto que o povo queria apedrejá-los. A grande maioria sempre está errada, queridos. Sempre foi assim. Queridos, não era todos grandes, de grande estatura. Ali existia filhos de Anak, sim, mas não era todos. Tinha os filhos de Anak, mas não era todos. Queridos, o maior gigante que nós temos não pode ser outro. Esse é o maior gigante de todos. Tá? Quem é? Nosso Jesus Cristo. Esse é o maior gigante de todos. É aquele que ajudou a Davi matar Golias. Lembra? Tem gigante maior do que Jesus Cristo? Não tem, queridos. Tá? Esse mesmo Jesus, né? Campeão de todas as eras, todas as batalhas, faz você também um vitorioso, se você quiser. Nós temos que se inspirar em Caleb, viu? E calar a voz da incredulidade, tá? Do desânimo. Calar a voz da incredulidade, do desânimo. Tá? Do pessimista. Pessoas desanimadas, pessimistas. Tá? E falar como Caleb falou. Vamos tomar posse da terra que Deus nos deu. Amados, assim como foi naquele tempo, hoje ainda existem os pessimistas e também os desanimados. Hoje também tem. Não muda. Tá? Tem uns frustrados também, né? Os que se acham derrotados já. Né? Nós não podemos fazer parte desse grupo aí, viu? Pode pular fora. Por quê? Porque esse grupo aí é a maioria. É a maioria, viu, queridos? Lembra que Jesus disse? Larga é a porta de Satanás. Lá muitos vão passar. Estreita é a minha porta. Passarão poucos. A maioria sempre está errada, queridos. Veja também aí Josué 14, 6 a 10. Portanto, a Bíblia menciona que Caleb era da tribo de Judá, assim como Josué era da tribo de Efraim. Tá? Querido, o povo de Israel, né, ameaçou Caleb de morte quando ele, né, desconcordou com os outros 10 espias. Ele, Caleb e Josué rasgaram as suas vestes, você lendo aí, tá? Rasgaram as suas roupas, né? Vendo os homens condenando a terra prometida por Deus. Mas, apesar disso, o povo dizia ainda, quando Caleb e Josué falaram,
A terra foi dada por Deus, é prometida por Deus, nosso Pai. E se eles olhassem para trás, o que Deus já tinha feito por eles, meu querido irmão, acreditavam em Caleb e Josué. Secaram o mar vermelho, o Rio Jordão e tantos outros milagres que Deus fez com eles. Meu irmão, né? Apesar de tudo isso que eles falavam, né? Caleb deveria ser apedrejado, mas se não fosse Deus ter intervido, se manifestado, eles teriam apedrejado Josué e Caleb, né? Vejam onde chegou a multidão, ouvindo os agentes de Satanás. Veja onde chegou. Às vezes, uma laranja podre bota todo o pé da laranja a apodrecer. A multidão ouviu os 10 espias, mas não ouviu Caleb e Josué. Amados, esses homens aí, esses 10 espias, eram agentes de Satanás. Botou o povo todo contra eles 3, até contra Moisés. Vendo ainda Números 14, versículo 21 a 25, quando nós olhamos aqui número 14, versículo 21 a 25, né? Está escrito assim, ó, né? Vamos ler o 20. Tomou o Senhor segundo a tua palavra e lhe perdoei. Ó, o Senhor ainda perdoou o povo, né? Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, né? E os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes. Olha só, o povo colocou Deus à prova 10 vezes. Vendo tudo que ele fez. Estava vendo, meu irmão, com os olhos, sentindo na pele. Agora tu imagina as pessoas hoje quando falam assim, eu não consigo ver Deus. E tem pessoas que falam isso, que nem acreditam nele. E não obedeceram a minha voz, nenhum deles virá à terra que com juramento prometi a seus pais, assim, nenhum daqueles que me desprezaram, né, a verá. Porém, o que Deus falou aqui? Esses 10 espias aí, tá perdido. Não confiaram em mim. Não confiaram. Né? Deus tinha prometido uma terra. Tá? Aqui diz, o Senhor respondeu conforme você me pediu. Eu perdoei. Deus perdoa os povos incrédulos. Porém, Deus fala, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Queridos, vendo a glória de Deus, o que Deus estava falando, eles não vão entrar na terra prometida. Pelo que Deus falou aqui, eles não vão entrar na terra prometida. E eles morreram, os 10 espias. Tá? E o povo também. Aquele povo também se perdeu. A grande multidão. Veja que 40 dias eles espiaram a terra. E voltando com um relatório desanimador, né? Aí voltaram para o deserto 40 anos. Agora eu fiquei imaginando comigo, lendo a Bíblia, se eles tivessem visto a terra por 60 dias, seria 60 anos, velho. A história da Bíblia seria outra. Não era 40, era 60. E assim por diante.
A sorte ainda foi que viram só 40 dias. Porque Deus deu cada dia como um ano. No livro de Números. Está escrito. Tá? Números. Deus responde isso lá. Né? Eles voltaram para o deserto 40 anos para ver, né? E reconhecer o Deus de Israel. Ainda não estava bom para eles. Então tinha que sofrer mais. Hein? Amados, Deus fala um dia para cada ano, né? Vagando no deserto ali, em Números 14 e 34, ali você pode ver. Tá? Queridos, valeu a pena? Eu te pergunto, você que está na sua casa aí, no seu escritório, no seu trabalho, ou indo para o seu trabalho, ou descansando, valeu a pena duvidar de Deus? Valeu a pena ser pessimistas? Né? E desagradando a Deus? Meu irmão, nunca vale a pena ficar com a maioria, porque a maioria se perdeu. A maioria lá se perdeu. Agora, é a maioria hoje. Vamos ver. E a maioria hoje, será que ainda vai se salvar? Outra pergunta aí, né? Agora, será que a maioria hoje vai se salvar? A maioria de Laodiceia será vomitada da boca de Deus, pelo que nós lemos na Bíblia. Tá? Deus fala claramente ali em Apocalipse, né, queridos? Capítulo 3 ali, né? Porque tu não és quente nem frio, és morno, vomitarei da minha boca, está escrito lá. Agora, por que vão ser a maioria que será vomitada? Por quê? Porque Jesus está, né, do lado de fora da tua casa. Jesus está do lado de fora do teu coração. É por isso que a maioria vai ser vomitada. Tá? E ele está lá pedindo, deixa eu entrar. Se tu abrires e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Nas minhas bodas do cordeiro. Ele ainda está do lado de fora da grande multidão. Veja, nem vale a pena lembrar dos nomes daqueles negativos, né? Que falaram mal da terra que o Senhor prometeu. Porque eles ficaram com a maioria. Então a maioria também se perdeu. São pessimistas. Pessoas que são com a maioria são pessimistas. Foram usados por Satanás aqueles homens. Nem vale a pena falar deles. Quando você fala na Bíblia, você fala no nome de Moisés, Josué, Caleb, mas desses pessimistas você nem lembra, tá? São agentes de Satanás que influenciaram a multidão, toda a multidão, tá? Quais são os nomes dessas feras aí, desses 10, né, líderes aí? Samuá, Safate, Gigel, Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setu, Nabi e Jeuel. São essas 10 feras que ficaram como hospedeiro de Satanás ali. Ninguém nem veio falar. Está lá em Números, pode ver lá em Números, no capítulo 13, né, versículo 4 a 15, tá bom? Veja que nós não lembramos desses nomes, tá? Você não vê ninguém falando. Mas todos nós lembramos do nome de Josué e Caleb. Por quê? Porque eles foram instrumentos de Deus, instrumentos da salvação. Por isso que é falado muito Josué e Caleb. Amados, hoje a maioria não diz que Jesus vai voltar. A maioria não fala isso. É a minoria, tá?
A maioria fala que ele vem daqui a 30, 50 anos, tá? Para voltar. Ou seja, está conformado com essa terra cheia de desgraça e miséria. A maioria fala que vem daqui a 30, 50 anos. Eu espero Jesus para hoje. Para amanhã. São os servos desleais dessas pessoas que falam isso, viu, meu querido? Que fala, tarde virá o meu Senhor. São servos desleais. Mas os que pregam Jesus está voltando são tidos como, hoje, alarmista. Quando você vê uma pessoa pregando e falando que Jesus está chegando, está voltando, eles chamam de alarmista. Ah, isso aí eu ouço desde quando era pequeno. Foi igualzinho lá no tempo de Noé. Tem os pessimistas e negativos, mas também tem os remanescentes fiéis de Deus, que não faz parte da maioria. Amém. Ou você faz parte dos 10, ou você faz parte dos 2. O que você escolhe? Com quem você se identifica mais? Com Josué e Caleb ou com os 10 espias? Que o Espírito Santo imprime em você a fidelidade de Caleb e de Josué, meu querido irmão e minha querida irmã. Que disse, se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá nessa terra que mana leite e mel. Foi isso que disse. Foi isso que ele disse. Se o Senhor se agradar de mim e de você, ele coloca você e eu na terra que mana leite e mel. Se agradar de nós, é se nós andar nos seus estatutos, nas suas leis, cumprir tudo que ele nos mandou fazer. É negar o seu próprio eu, negar o mundo, queridos. Quando você é um homem fiel a Deus e diz Jesus está voltando, eles falam que nós somos muito legalistas, que nós somos muitos que gosta de botar o medo nas pessoas. Quer dizer, Jesus voltando está botando medo. Porque Jesus veio para destruir o pecado. Pecado tem nome, queridos. É Satanás. Ele, seus anjos e a grande multidão que vai estar com ele. Porque o próprio Jesus disse, largue a porta dele. São como os grãos de areia do mar. E estreita é a minha. Poucos vão passar ali. É uma peneira. Nos tempos finais, Jesus vai balançar a peneira. Os que ficarem é os que vão ser salvos. E os que caírem, meu querido irmão, haverá choro e ranger de dentes por 1000 anos, até ele voltar de novo. Ressuscitar de novo todos os ímpios. E depois queimá-los todos junto com Satanás e seus anjos. O pecado tem que ser exterminado. Uma nova terra, um novo céu, já fala novo. Não pode ter pecado. Não pode ter filho de pecado. Ou filha de pecado. Que ele se agrade de você e de mim e derrame sobre nós, sabe o que, meu irmão? O Espírito Santo. Amém. Aleluia. Bendito seja nosso Deus. Amém? É assim que nós estamos. É assim que nós temos que ser. Deus se agradando de você e você fazendo coisas para agradar a Ele. Que estudo maravilhoso, né? Fidelidade. Ô, meu irmão, vai longe, hein? Se for falar mesmo de fidelidade, vai longe. Aqui é só um spoiler, uma pitadinha do que nós possamos fazer para agradar ao nosso Senhor. E se Ele se agradar de você e de mim, Ele coloca nós na terra que mana leite e mel.
Aleluia. Que possamos agradar o Senhor, né? Que Ele derrame sobre mim e sobre vocês, onde vocês estiverem, o Espírito Santo, nos guiando a toda a verdade. Amém. Aleluia. Próximo estudo. Dá-me esta montanha. Veja só isso aqui, hein? Olha o pedido corajoso que Caleb fez, né? Ele não buscou o caminho mais fácil. Caleb não buscou a terra mais bonita. Ele buscou desafios. Dá-me esta montanha. Não era qualquer montanha também, viu, queridos? Era uma montanha habitada por gigantes, tá? Sua coragem, com 85 anos, é invejável. Caleb tinha 85 anos e ele ainda queria encarar os gigantes. Dá-me essa montanha. Tem muitas pessoas hoje que falam assim, eu quero morar em Dubai. Eu quero morar nos Estados Unidos. Onde tem muito dólar. E Caleb fala assim, não, eu quero ir lá para o Brasil. Me dá aquela montanha. Lá tem muitos irmãos em desafios. Lá tem muitos irmãos para ser protegidos. Lá tem muitos irmãos para conhecer a palavra. Se Caleb hoje estivesse vivo, ele falava, me dá essa montanha da África, Senhor. Me dá essa montanha, Senhor meu Deus, do shintoísmo, do budismo e do islamismo. Ele não ia pegar uma montanha que não precisasse fazer nada. Isso com 85 anos. É invejável ou não é? Vamos aprender isso amanhã. Dá-me essa montanha, amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você e tome conta de mim e tome conta de toda a nossa família, amém? E que derrame o Espírito Santo sobre nós, que nós possamos seguir o caminho reto, né? Para que Deus coloque nós na terra prometida, se Ele se agradar de nós. Amém? Tchau, pessoal, até amanhã. Fica com a paz do Senhor.